escândalo da aparência da rainha Charlotte, que os retratos tentaram esconder. Você pode até amar a rainha Charlotte de Bridgerton, mas a corte britânica odiava o rosto dela. Antes mesmo dela pisar em Londres, o nariz já era um escândalo favorito dos diplomatas. E o rei George ainda piorou o nariz quando eles tiveram um episódio em um campo de nabos. Hoje eu vou te mostrar os arquivos que provam a aparência dela foi o maior campo de batalha da monarquia e a forma como ela consertou o próprio rosto vai mudar tudo o que você pensa sobre beleza. Fica aqui, porque a fofoca real é muito mais pesada que a ficção. Antes de eu começar esse vídeo, eu preciso deixar uma coisa clara. Não, esse vídeo não é sobre a rainha Charlotte ser negra. Já fiz um vídeo sobre isso, a teoria está documentada e, na verdade, provavelmente ela não era negra. Quem quiser assistir tá aqui no canal. Esse vídeo é de uma coisa diferente, mais específica, que é o nariz. Sobre o que as pessoas da corte inglesa diziam sobre o nariz da Charlotte, desde antes dela chegar na Grã-Bretanha. Sobre o que o diplomata que foi buscar ela na Alemanha escreveu de volta para Londres, numa carta que deveria ser confidencial, mas sobreviveu em arquivo e a gente pode ler hoje. Sobre também o que o primeiro-ministro e o seu médico acharam dela. Também, principalmente, sobre o que aconteceu com esse nariz depois de um episódio que seria cômico se não fosse trágico. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente fala do nariz de nabos e do casamento mais improvável e ao mesmo tempo mais genuinamente feliz da monarquia. Em julho de 1761, o rei George III da Grã-Bretanha convocou o Conselho Real e anunciou que queria se casar. Ele tinha 22 anos, tinha assumido o trono menos de um ano antes da morte do avô George II e ainda não tinha encontrado uma futura rainha, o que para os padrões da época era uma questão de urgência institucional. A solução foi prática, ao ponto do constrangimento. A mãe dele e os conselheiros mandaram um diplomata para percorrer as cortes protestantes da Alemanha em busca de uma candidata adequada. Os critérios eram simples e tinham sido declarados de forma explícita. Protestante, boa saúde, sem envolvimento anterior em política e, idealmente, de algum ducado pequeno, sem importância estratégica que não trouxesse uma aliança diplomática que fosse problemática, nem um inimigo potencial junto. O diplomata enviado para fazer o trabalho foi o coronel David Graham, e quando ele chegou em Mecklenburg-Strelitz, um ducado do norte da Alemanha, onde os europeus da época descreviam sem cerimônia como um pouco mais do que uma vila com uma única rua, um dos territórios mais periféricos e menos relevantes da aristocracia alemã, encontrou Sofia Charlotte, 17 anos, filha caçula do duque. O pai tinha morrido quando ela tinha 8 anos, a mãe tinha morrido justamente naquele mês de junho de 1761, juntamente quando as negociações do casamento estavam sendo concluídas, o que significa que a Charlotte foi negociada como futura rainha da Grã-Bretanha enquanto estava de luto pela mãe. A Charlotte tinha crescido longe das grandes cortes europeias, ou seja, não tinha navegado nas intrigas de salão, tinha estudado botânica, música, história mundial, numa corte provinciana que valorizava a solidez acima do brilho. E era exatamente o que o Jorge queria, uma mulher sem história que pudesse construir a própria história do zero. O coronel Graham escreveu o relatório físico meio que pisando em ovos. A Charlotte era pequena, com uma figura bonita, cabelo cacheado, olhos expressivos e cheios de bom humor. Essas são as partes boas. E o Graham as coloca com cuidado antes de chegar no ponto. Ele mencionou explicitamente, apesar do constrangimento óbvio, que o nariz era muito achatado, a boca era muito grande, mas os dentes eram brancos e bonitos. O tom geral do relatório era o de alguém tentando encontrar coisas positivas para dizer, enquanto balanceava com as ressalvas obrigatórias de quem estava sendo honesto, porque sabia que a família real precisava de uma informação dessa para tornar uma decisão real. O Graham até mandou um retrato dela, junto com a nota expressa de que o retrato era fiel, mas que o nariz tinha ficado mal feito na pintura, ou seja, o nariz que foi retratado no retrato era real. O problema não era o pintor, é que o nariz era feio mesmo para os padrões deles.
O primeiro documento oficial sobre Charlotte que chegou ao rei mencionava o nariz dela, antes mesmo dele a conhecer, antes mesmo dela saber que ia ser rainha. O George recebeu o relatório, olhou o retrato e aparentemente não se importou, ou pelo menos não demonstrou isso de forma que ficasse registrada. Então, em julho de 1761, ele anunciou formalmente ao conselho que queria se casar com ela. O Lord Harcourt foi enviado para buscar Charlotte pessoalmente. Nos relatos que o Harcourt deixou sobre o encontro, ele descreveu a futura rainha como alguém sem beleza convencional, mas com olhos muito bonitos e uma presença agradável e gentil. A expressão que aparece em múltiplas descrições do período é regular beauty, beleza padrão ou beleza comum, usada como eufemismo diplomático para dizer que o rei estava prestes a se casar com uma mulher que a corte ia achar feia e que todo mundo sabia disso, mas que ninguém tinha nem posição nem interesse de dizer na frente do rei. O que aconteceu depois foi uma das chegadas mais caóticas que qualquer futura rainha britânica já protagonizou. A Charlotte saiu da Alemanha em 17 de agosto de 1761 numa frota de navios que transportava ela, as damas de companhia, a bagagem e os presentes. A viagem de navio para o Canal da Mancha foi uma catástrofe de proporções que nenhum planejamento conseguia ter previsto. 3 tempestades em sequência, semanas de enjoo severo que deixou a Charlotte e toda a comitiva doentes e exaustas, o tempo tão ruim que os navios ficaram parados por dias à espera de condições para navegar. A Charlotte passou o tempo todo tocando harpa durante esse tempo para tentar se manter ocupada e não entrar em pânico. Isso está nos relatos das damas de companhia que viajaram com ela. Aí o navio atracou em Harwich em 8 de setembro. A Charlotte estava tão magra depois de semanas de enjoo e alimentação insuficiente que o vestido de noiva pesado, cravejado de diamantes, ficou pendurado no corpo dela como um traje num cabide 2 tamanhos maiores. E durante a carruagem de Warwick até Londres, uma das damas de companhia inglesas que acompanhou revelou que o casamento era naquele dia. A pobre tinha acabado de desembarcar depois de semanas de navio, não falava inglês, não conhecia o homem com quem ia se casar, não tinha dormido direito há semanas, ia ser rainha da Grã-Bretanha antes do final do dia. Dizem que a Charlotte desmaiou quando a carruagem chegou ao palácio. E claro, isso não era drama, foi o corpo de uma adolescente de 17 anos que tinha sobrevivido a 3 tempestades, semanas de enjoo e mal-estar, e que agora tinha descoberto que ia ser rainha. É fácil, né? As damas a reanimaram, ajustaram o vestido, que estava folgado demais, e às 9 horas da noite daquele mesmo dia, Charlotte de Mecklenburg e Stirling casou-se com George III na Capela Real do Palácio de St. James. Quando Charlotte apareceu em público pela primeira vez como rainha, o burburinho foi imediato e generalizado. Londres inteira queria ver a nova rainha, porque a Charlotte era uma curiosidade em todos os sentidos possíveis. O Horácio Walpole, um dos cronistas mais implacáveis e talentosos da sociedade inglesa do século XVIII, escreveu sobre a Charlotte com aquela elegância cruel que era sua especialidade. Disse que ela não era alta nem bonita. Era pálida, muito magra, mas parecia sensata e gentil. O cabelo escuro era fino, a testa baixa, o nariz razoável, exceto pelas narinas muito abertas, e a boca também o mesmo defeito, muito grande, mas tinha os dentes bonitos. O primeiro-ministro da época foi mais direto e menos interessado em parecer generoso. Ele disse que o nariz era largo demais e os lábios eram grossos demais. Ponto. O médico pessoal dela, que estava lá, de forma profissional, para cuidar da saúde dela e não para comentar sobre a aparência, a descreveu como pequena e torta, seja lá o que isso significa. Isso é para vocês verem que não estava fácil para a coitada da Charlotte. É claro que ela não ouvia isso, mas chegava aos ouvidos dela. Quando as damas de companhia inglesas que tinham viajado com ela sugeriram, de forma assim bem sutil, que talvez ela pudesse mudar o seu estilo para um jeito mais inglês, um jeito melhor de se vestir, de se apresentar, como algo que fosse mais consistente com as expectativas da corte britânica, para agradar o novo marido e as pessoas ao redor, a Charlotte respondeu: tá, ele é o rei, ele se veste como ele quiser, eu vou me vestir como eu quero. Que beleza, hein, gata? Ela tinha 17 anos.
O George, por toda evidência disponível, estava realmente apaixonado até antes do casamento. Ele tinha carregado uma miniatura do rosto dela no bolso desde que recebeu o retrato junto com o relatório do coronel e tinha decidido se casar com ela antes de qualquer outro membro da corte pudera oferecer opiniões mais contundentes. E quando eles se casaram, as descrições registram que ele era um homem claramente encantado com uma mulher que não era convencional em nada, nem na aparência, nem no comportamento, e nem na disposição de se conformar ao que a corte britânica esperava de uma rainha. Em menos de um ano, a Charlotte estava grávida do primeiro filho. Em 22 anos de casamento, eles tiveram 15. E detalhe que o George nunca teve amante, num século em que ter amante era tão correto entre a aristocracia britânica como ter cavalos de corrida. Então isso é uma exceção bonita e é a exceção que se sustenta também por toda a duração do casamento. Então veio o Campo de Napos, que piorou mais a situação. O George III era um rei que se desconcertava dentro da própria corte, não por crueldade, mas ele tinha características que simplesmente não se encaixavam no molde que a corte esperava de um rei inglês do século XVIII. Ele preferia Kew e Windsor ao Palácio de Buckingham. Ele achava grande demais e caro para manter o número de pessoas que precisavam estar lá. Ele adorava a agricultura, igual o nosso Charlito, com uma seriedade que os seus críticos chamavam de excêntrica, e hoje a gente chamaria de apaixonado pela terra. Ele era conhecido pelo nome de rei fazendeiro. Ele cuidava das propriedades reais, testava técnicas agrícolas novas nas fazendas experimentais de Windsor com um rigor científico que teria impressionado qualquer agrônomo moderno. Ele criava ovelhinhas pessoalmente e tinha opiniões até sobre raças de bois. Os críticos então o chamavam de fazendeiro como um insulto, com aquela ideia de que o rei não deveria se interessar por coisas tão mundanas quando havia poder político para exercer. O George aparentemente não ligava para isso. Ele também adorava dirigir Phantom, um tipo específico de carruagem leve e aberta de 2 ou 4 rodas, e tinha uma estética esportiva que dava a sensação de velocidade e controle. Só que por mais que fosse bonito, capotava com facilidade. E aí, o que aconteceu em seguida foi registrado por uma das damas de companhia da Charlotte. O rei da Inglaterra capotou a rainha num campo de nabos e ela quebrou o nariz. Ela contou essa história mais tarde com aquele tom de quem tá falando sobre um episódio que ficou engraçado, mesmo que não fosse engraçado na hora, dizendo que ela até ficou mais bonita depois. O campo de Napos provavelmente fazia parte das propriedades rurais de Windsor ou Kew, as fazendas onde o George testava aquelas técnicas agrícolas. A Charlotte tinha ido junto, ela frequentemente acompanhava o George em todas as atividades rurais, o que era uma escolha que já dizia muito sobre a natureza do casamento. Eles sempre estavam juntos, e o Phantom tinha capotado num terreno irregular, com o motorista entusiasmado, superando a estabilidade do veículo, ou seja, ele correu e não se tocou que capotou. Realmente, teve uma mudança visível na aparência da Charlotte depois do acidente. Isso está nos retratos. Os retratos anteriores mantêm o nariz com um formato específico. Os de depois mostram um nariz mais irregular, como se fosse um ligeiro desvio de septo, que não estava nos retratos mais antigos. A história do campo de Napos revela que a Charlotte era uma mulher com senso de humor real, com a capacidade de transformar a humilhação em piada, e uma relação consigo mesma que não dependia da aprovação da corte, que a tinha julgado desde o primeiro relatório. Mas ela também revela algo sobre o George, que é importante e raro na história real britânica. Ele era um homem que amava a mulher com quem tinha se casado, não o símbolo, não a aliança dinástica e nem a produtora de herdeiros, a mulher. E que esse amor era visível de fora, registrado por pessoas que não tinham interesse em inventá-lo. O George e a Charlotte tiveram um dos casamentos mais longos e, pela evidência disponível, mais felizes da história real britânica. A Charlotte administrou a educação dos filhos com uma seriedade que os historiadores documentam como consistente e comprometida. Gerenciou as residências reais com eficiência e construiu uma vida intelectual e cultural própria. Que, além de ser esposa e mãe, ela foi patrona das artes e das ciências de forma ativa e informada, ajudou a expandir e sistematizar os jardins de Kew,
que o George tinha começado como um projeto agrícola experimental e que a Charlotte transformou em um projeto botânico com uma dimensão real. Ela também foi amiga do Mozart desde que ele tinha 8 anos e ela o apresentou para Londres inteira. Enfim, aí chegou 1788. Em outubro daquele ano, o George entrou em um colapso, com o primeiro episódio grave da doença, que hoje os historiadores acham que pode ser porfiria ou bipolaridade, e eu já comentei em outros vídeos. É claro que foi difícil para Charlotte, mas ela ficou, fisicamente mesmo, diariamente. Ela contradizeu os médicos incompetentes que debatiam diagnósticos que estavam todos errados, enquanto eles prescreviam tratamentos que eram inúteis e prejudiciais. Ela gerenciou a corte num período em que o rei estava incapaz de reinar e manteve a família unida, enquanto os filhos adultos, como eu também já falei em outro vídeo, criavam escândalos em cascata. Aí, em 1789, quando a crise mais aguda tinha passado e o George tinha recuperado o suficiente para aparecer em público, a gente consegue ver nas fotos que o cabelo da Charlotte estava completamente branco. Ela envelheceu anos e meses e tinha uma expressão que os pesquisadores de arte descrevem como uma exaustão. E os pintores não suavizaram ou não tinham conseguido suavizar. Ela continuou cuidando dele, continuou sendo rainha, e quando o George se tornou permanentemente incapaz de reinar, em 1811, foi ela que sustentou o que restava da família, enquanto o príncipe regente, o futuro George IV, que eu tô devendo um vídeo para vocês, fazia o que fazia de melhor, criar escândalos e gastar dinheiro. Também tem um detalhe final sobre o casamento do George e da Charlotte que eu acho que fecha essa história da forma certa, né? Com o coraçãozinho quentinho. Existem relatos de pessoas que estiveram com George durante esses episódios de doença e mesmo até nos mais severos, mesmo quando ele estava delirando e falando sem parar durante horas, mesmo quando ele precisava ser contido fisicamente para não se machucar, ele chamava Charlotte de minha rainha. Não era protocolo, era o que saía quando o resto do controle tinha desaparecido. Era realmente ela que ficava na cabeça dele, mesmo quando tudo tinha se perdido. A Charlotte então chegou sem falar inglês, casou no mesmo dia que desembarcou, a corte comentou do nariz desde antes dela chegar, o marido capotou a carruagem e quebrou o nariz dela no campo de Naples e ela ficou 57 anos ao lado dele, criou 15 filhos, cuidou dele quando ele ficou doente, de um jeito que a medicina não pôde nomear, e contou a história do campo de Nabos com um sorriso. Isso não é história de vítima, é história de alguém que decidiu muito cedo e muito consciente que não ia ser vítima, e manteve essa decisão por 57 anos. Tem ainda um último detalhe sobre a Charlotte, que eu acho que a história não conta, e eu descobri nesses últimos tempos, né, quando eu estava lendo a biografia dela, que ela construiu uma identidade cultural britânica que hoje parece natural, mas precisou ser construída ao longo dos séculos. E ela não é acreditada como a pessoa que trouxe. Na verdade, ela não é acreditada por nada. A tradição da árvore de Natal não existia na Grã-Bretanha antes da Charlotte. Foi uma tradição alemã que ela trouxe com ela, que o George abraçou, que a família real adotou e que do comportamento da família real migrou para a aristocracia e depois para a Idade Média e depois para o resto, Idade Média não, classe média, e depois para o resto da população. Em 1848, quando o Illustrated London News publicou o desenho da família real vitoriana ao redor da árvore de Natal, a tradição virou definitiva. O desenho era da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, mas a tradição já tinha começado com a Charlotte e com o George, os avós dela, 80 anos antes. Esse é o tipo de contribuição que desapareceu da história. Não por má vontade, mas porque contribuições culturais são mais difíceis de você dizer que foi de uma rainha do que uns tratados políticos. A Charlotte morreu em novembro de 1818 com 74 anos, depois de uma doença rápida que ninguém conseguiu identificar. O George, que tinha se tornado incapaz de reinar em 1811 e que passou os últimos anos da vida num isolamento no castelo de Windsor, não ficou sabendo da morte da esposa, porque ele podia ter outra crise. Ele morreu em 1820, 2 anos depois. A história
não registra o que teria acontecido se ele soubesse da morte da esposa, mas as pessoas próximas descrevem um homem que nos momentos de lucidez relativa chamava Charlotte, com uma regularidade que sugeria que ela era o ponto fixo que tinha permanecido, mesmo quando todo o resto e a sua mente tinha se perdido. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite. Se você gostou muito, eu espero que você tenha gostado. Me ajuda, se torna membro. Me ajuda a trazer conteúdos de qualidade todos os dias para vocês. Eu vou adorar ter você por perto. Eu espero você, então, no próximo Stepflix. Um beijo grande.